Gente, mais um episódio chegando até vocês que têm nos acompanhado, seguido. Mais um episódio do VGV Cast, tá? Mais uma vez trazendo a realidade do mercado imobiliário daqui de São Luís. E assim, não é coisa de Instagram, gente. É gente que faz o mercado, trabalha nas imperfeições do mercado. Mais uma vez, muito bem acompanhado, meu amigo Grande Serra Neto, maior correspondente bancário de São Luís. Algumas considerações. Faz parte. Para quebrar o gelo, faz verdade, parte. Verdade. Então, obviamente, a gente agradece a nossa convidada de hoje por ter também dado seu sim, se disponibilizado, tá abraçando também, exato, tá abraçando o projeto aqui do nosso VGV Cast e dando início ao nosso terceiro episódio. Sabrina que vai falar um pouco mais sobre a psicologia de vendas, como ela entrou no mercado, como ela identifica as oportunidades e como é que ela consegue vender tanto como ela vende, não é isso, Romeu? É isso aí. E olha, falando um pouco mais da Sabrina. Sabrina tem um dos melhores e maiores VGVs do mercado de São Luís. Expressivo, tá? Mas isso, gente, não caiu do céu. Cara, ela trabalha que nem uma doida. Tu acredita que eu lembrei outro dia que a gente foi mostrar um apartamento, ela tinha acabado de sair da malhação, tava com roupa de malhar. O cliente ligou pra gente, lembra? No Mirante das Dunas. Aí disse, Romeu, eu tô com roupa de malhar. Assim, minha amiga, vamos vender. E ela disse, não tem problema. Então, gente, Sabrina Mubarak, aqui no nosso VGV Cash, a gente se sente muito honrado, né? Com certeza. Trabalha demais, agenda apertada, a gente sabe que quem trabalha com esse público tem que ter uma hora para descansar e às vezes no descanso o cliente liga e a gente, né, acaba prontamente vai lá e atende. Saindo um pouquinho, né? Uhum. Sabrina, e aí, minha amiga, tem VGV na mesa? Então, como não aceitar esse convite, né, de duas pessoas muito especiais na minha trajetória, que o Serra Neto está comigo lá desde o Brisas Life, desde quando eu comecei pela Pereira Feitosa, em 2008, atentava muito a vida do Serra e atento até hoje, e assim, sou muito grata, o Serra é responsável assim, por grande parte desse VGV, né, e dessas vendas, com a disponibilidade, competência. Nossa, o Serra é o melhor. Né? Obrigado, e é o meu correspondente há 15 anos. Né? E o Romeu, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas parcerias. É um cara pra cima, um cara ousado e, nossa, sou fã do trabalho dele também. E eu entrei no mercado como psicóloga, né? A Pereira Feitosa, ela precisava preencher um cargo de gerente de locação. E ela abriu essa vaga para uma psicóloga. Eu vi a vaga, me candidatei, passei. Na época, o salário ofertado era o dobro do que eu ganhava. Poxa. E eu entrei lá, na gerência de locação. E eles queriam justamente alguém com esse know-how, de ter o curso de psicologia para entender, né, as diferenças de cada problema, do negócio, o né? olhar que a gente tem que ter diferenciado para cada um. E lá eu realmente me familiarizei com o mercado imobiliário e vi o VGV dos corretores, né? Vi, falei assim, cara... Tudo acaba no VGV, não tem como. Olha, é legal ser corretor, acho que é mais legal ser corretor do que ser gerente de locação. E aí tive a oportunidade de ir para o stand do Brisas Life e no primeiro mês, por ter foco, e eu não atribuo a nada mais do que isso, por ter foco. E por que eu tinha tanto foco no produto? Porque eu não sabia nada do mercado, eu só conhecia o Brisas. Então, como eu só conhecia o Brisas, eu mergulhei no Brisas. E eu vendi 22 apartamentos em um mês. Logo, A média ali, tu sabe mais ou menos quanto é que era a média, o ticket médio lá daquele tempo? 200? Era 180 mil, 200 mil. Falta isso. A gente ganhava 1% enquanto corretor, só que eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E em pouco tempo, acho que em menos de um ano como corretora, eu passei a ter a minha imobiliária e o Serra continuou sendo meu grande parceiro aí, sendo correspondente dos meus clientes em todos os processos que precisavam de financiamento imobiliário. E assim, eu acredito que a psicologia me ajudou, sim, e ajuda qualquer um de nós, né? Porque agora mesmo eu tive a oportunidade de ir para um congresso em Balneário Camboriú, uma imersão sobre alto padrão e luxo, e fala realmente do retrocesso das técnicas, né? Hoje em dia, o que importa é a simplicidade, é o olhar para o outro mesmo, né? Eu entender que cada cliente ele tem a sua necessidade,
E eu ter empatia, mergulhar ali na necessidade do outro, entender o que ele quer e buscar a melhor opção. E a melhor opção para o cliente, ela não é a minha melhor opção, ela não é o meu maior VGV, né? O VGV, ele é um resultado. Então, se eu consigo fazer um bom negócio para o meu cliente, o retorno financeiro vai vir para mim. E vai vir dele, vai vir através de indicações dele, de amigos, de família. Eu vou passar a ser a corretora da família e dos amigos dele. Por quê? Porque eu não enxerguei o meu cliente como um cifrão, e sim como uma pessoa que tinha uma necessidade, eu comprei aquela necessidade, entendi e ajudei ele. Né? E Sabrina, bem bacana. Hoje tu tá como? Tu tem imobiliária, tá autônoma, tem equipe, como é que hoje tu tá trabalhando esse mercado aqui em São Luís? Eu já tive gerentes e corretores, hoje eu tenho parceiros. E eu costumo dizer assim que é a minha melhor época, porque hoje eu consigo dar as mãos para as pessoas que estão ali no mesmo nível de conhecimento, de responsabilidade. E eu tenho o Maranhão todo como minha equipe, os meus parceiros. Né? Então, assim, se eu tenho um imóvel ali do Romeu e eu não posso mostrar, Romeu, mostra aí, eu tô com o meu cliente, a gente trabalha na base da confiança, da parceria, e assim os negócios se multiplicam, né? Porque eu estava até vendo um corretor aí bem conceituado falando, não existem concorrentes, né? A palavra mesmo concorrer, a etimologia dela é correr junto. Então, eu preciso realmente dar a mão para os parceiros, para aqueles similares, que trabalham o mesmo nicho, que trabalham com a mesma ética, com a mesma seriedade, porque assim mesmo critério de valores, a gente só cresce, né? Certeza. Então, assim, eu não tenho... Eu sempre fui uma corretora que eu sempre postei os meus imóveis com o nome do imóvel. E muitas das vezes parceiros me retaliavam, mas tu não tem medo de corretor ir lá e captar? Eu falei, não, eu não tenho medo, porque eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor, né? Certíssimo. E se o cliente quiser, ele realmente, se ele achar que é isso que ele busca, ele vai fechar comigo. Vai fechar contigo. Cara, então, é bem legal, porque ontem eu fiz uma postagem dessa. Você tá vendo como é que é? A gente sempre busca agregar valor, né? O preço, ele acaba sendo um negócio muito subjetivo. Agora, o valor não. Então, ela deu 2 deixas bastante interessantes. Olha só, ela vê a necessidade do cliente e ela foca na família e ela já fica como corretora da primeira família, o marido, a esposa e os 2 filhos. Daqui a pouco ela já pega o do pai do marido, já pega dos primos, e assim ela vai fazendo uma relação. E tenho plena certeza que o que nós temos que trabalhar hoje, nesse mercado que está mais gourmetizado, e entrou muita gente, eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele é cíclico, a gente estava falando há pouco, antes de gravar, de iniciar o programa, e você viu e já passou por muita coisa, né? Então, muita gente entrou, muita gente saiu, mas o modelo de atendimento é o mesmo. Você não consegue ver o cifrão, você vê a necessidade do cliente, atende, e daqui a pouco esse cliente já te chama pro churrasco, daqui a pouco tu já vai pro casamento dele, inauguração de uma casa. Isso é excelente, Sabrina. E assim, a gente que trabalha com médio e alto padrão, não é uma venda rápida, às vezes mas na minoria das vezes é. Então, você acaba fazendo parte ali da vida daquela pessoa durante 1 ano, 2 anos, até mais às vezes. Eu já tive um cliente que ele virou um grande amigo meu, que eu passei 5 anos atendendo ele, né? Então, às vezes as pessoas fazem um juízo de valor, corretor ganha muito dinheiro. Mas às vezes a gente, para receber aquela comissão, a gente demora mais de 1 ano investindo tempo, combustível, roupa, conhecimento. Então, vem o resultado, né? E aí você tá sempre com uma tratativa ali travada na outra, porque existem tratativas que vão ser mais rápidas e outras não, né? E eu acredito que o corretor, ele além de... Não é usar a psicologia na venda, mas é usar a empatia, né? É o conhecimento máximo, outro, né? Que eu costumo falar assim, nossa, Jesus Cristo, ele era o cara realmente. Porque tudo que é colocado em livros de administração, Jesus Cristo botou na Bíblia, que são princípios bíblicos, né? É a questão da empatia, é tratar o outro como a ti mesmo, amar ao outro como a ti mesmo. Então, assim, se o meu cliente está lá, ele tem uma necessidade de comprar um imóvel, e eu me coloco no lugar dele, nossa, se eu fosse comprar um imóvel, eu queria realmente ser atendido por alguém com ética, honesto, que me mostrasse as melhores condições, que me esmiuçasse dúvidas seja de financiamento, seja de
qualidade, de construtoras renomadas, eu ia querer esse cuidado. Sim. Então eu vou dar esse cuidado. Nada mais é do que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Com certeza. E Sabrina, e até pegando uma deixa, a gente estava verificando também no episódio anterior, não sei se vocês lembram, meu. A gente estava conversando justamente o seguinte: quão é importante esse papel do corretor juntamente ao cliente que está comprando o verdadeiro imóvel. Por conta justamente do seguinte: a gente sabe que na vida nós temos 3 decisões. Você lembra que eu estava conversando? Eu usei isso hoje com um cliente meu. Foi 3 decisões que são as mais importantes da vida. A primeira é justamente quem? A pessoa que vai dividir o resto da vida com a gente. Se a gente não tiver uma boa escolha, talvez esse relacionamento não prospere, não termine. O segundo é o quê? É trabalhar com aquilo que a gente gosta, a gente identifica. E não é dinheiro por dinheiro. Exatamente. Você se identificar e ser remunerado. E o terceiro é justamente o quê? O sonho da casa própria, o local onde você vai morar. Então, olha a importância que isso tem no processo da venda. Então, que a gente não está tratando de uma venda qualquer, a gente está realizando sobre um sonho daquela família que passou, sei lá, e 2 anos, tem que ter 10, muito cuidado, 15 né? anos. Tem que ter muito cuidado. O trato tem que ser totalmente diferente. Não é mais uma casa, não, é um sonho, é uma família que está projetando morar naquele lá. O resto, talvez, tem pessoas que compram pelo resto da vida. E seja um sonho da casa própria, seja a economia de uma vida para o investimento, seja um novo investimento. Todos essas áreas, elas devem ser tratadas com cuidado e com carinho, né? E essa questão de você realmente escolher a profissão que você ama, né? Eu me formei em psicologia, atuei 8 anos como psicóloga, mas eu não tinha me encontrado profissionalmente, né? Eu me encontrei... Que entra naquele valor do segundo ponto. Exatamente. Me encontrei no mundo das vendas, né? Então, mas só te contar, tu chegou a trabalhar algum momento antes da psicologia? Sabe aqueles primeiros empregos da gente, 18, 19 anos, que é só para não ficar em casa? Você chegou a entrar no ramo de venda ou não? Só foi entrar depois de formada? Assim, eu sempre fui muito trabalhadora, eu sou descendente de árabe e esse povo gosta muito de trabalhar, né? Então, eu com 13 anos... dava aula particular numa mesinha de plástico para os filhinhos dos amigos de mamãe, né? Sempre trabalhei, só que eu sempre tive um estalo de vendas, né? E mercado imobiliário, que são coisas que Deus explica, que eu acredito muito em coisas que não são cientificamente explicadas, né? Provadas. Mas eu trabalhava no Recursos Humanos do SEMA com a prima do Ronier de Barros, eu já escutava aquelas histórias de como ele cresceu, que ele não tinha nada, que ele batalhou muito, e eu ficava muito encantada com aquela história, pedia para ela me apresentar para ele, cheguei a conversar com ele, ele chegou a falar, tá, larga teu trabalho e vem ser corretor. Eu não preciso do meu trabalho, né? Então, assim... Que era um desconhecido até então, né? Em muitos momentos o mercado me chamava. E aí foi preciso eu ter essa oportunidade de entrar como psicóloga para ter a coragem de abrir mão. Porque eu acho que era essa a minha missão. A missão. Né? E eu enxergo como missão sem clichê. Eu ganho dinheiro com isso, trabalho porque realmente quero proporcionar para mim, para minha família, o melhor, sempre gostei do melhor e sempre busquei o melhor e consegui através do meu trabalho. Mas eu me sinto muito feliz em acordar todos os dias para exercer a minha profissão, e isso é uma bênção muito grande, porque muitas pessoas vão trabalhar insatisfeitos e infelizes. Então, todos os dias eu me arrumo como se fosse realmente para um grande evento. E é o grande evento da minha vida, é o grande evento daquela pessoa que eu vou atender. E atender bem, seja o meu cliente que vai comprar um imóvel de 4 milhões, seja o meu cliente que vai alugar um imóvel de 4 mil reais. É o mesmo valor. Ele tem que ter o mesmo nível de atenção, de responsabilidade e de atendimento, né? Eu devo isso ao meu cliente. E de clientes que vieram para mim de locação, já se transformaram em grandes clientes de venda. Então, independente disso, as pessoas merecem esse nível de atenção. Mas de pequenos negócios, às vezes surgem grandes negócios também, né? E o corretor, ele é uma carreira instável, né? Tem dias que a gente faz vendas maravilhosas, então é um mês de rei, é um mês de
de mendigo. Então você tem que ter... Esse é um corte bom. Você tem que ter um equilíbrio realmente financeiro, né? É um modelo de dinheiro muito diferente. Então a gente tem que... E nós temos contas fixas todo mês. Então a gente tem que realmente ter o pé no chão. Não é aquela coisa, eu ganhei uma comissão milionária, vou passar um mês sem trabalhar. Eu costumo zerar. Se eu ganho uma comissão boa, no outro dia é como se eu não tivesse nada e o trabalho permanece igual. Óbvio que a gente tem que ter a política do merecimento, de se presentear com algo. Eu faço sempre isso, mas a gente tem que também, assim como a gente orienta o nosso cliente investidor, a investir, a poupar, né? Também investir no mercado imobiliário. Hoje eu também sou uma investidora do mercado imobiliário. Eu tenho que me controlar, porque às vezes eu quero investir demais. Mas é porque a gente vê que realmente é algo que tem retorno. E é a prova de crise, né, gente? Não tem muita... Que você consegue, às vezes, duplicar o seu capital, o que nenhuma outra aplicação e operação pode te dar. Então, assim, eu vendo, faço... pratico e acredito. Eu invisto também no mercado imobiliário. Perfeito. Né? E nós temos que ter a questão da resiliência à frustração. Né? Às vezes a gente vai estar com um contrato por fechar, já deve ter acontecido contigo, e o cliente desistir. Né? Mas tem aquele lutozinho que é natural, né? Tem o luto, só que eu acho... Você não pode ficar no luto. Tem dia que tá mas bem eu acredito ruim. que a gente... Eu não sei, eu acredito que o corretor de imóveis em geral, ele fica com um limiar assim, de frustração muito massa, porque a gente sofre muitas frustrações, mas a gente supera rápido, porque da mesma forma que vem uma frustração, vem uma coisa muito boa. Muito melhor. É uma vida que não tem rotinas. Sim. Então, a gente acaba superando muito, muito fácil e partindo para outra. Eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente não pode ficar fixado naquela situação de não deu certo em tudo, dai graças a Deus, vamos partir para a outra, mas vamos trabalhar. E Sabrina, tu falaste aqui pra gente que tu tem a psicologia como formação. Isso de alguma maneira, ele te dá alguma vantagem em uma aproximação de uma venda, num fechamento? A gente sabe que o psicólogo ele tem um olhar mais clínico, né? Então, ele consegue olhar por trás daquela fala, daquele desejo, daquela expressão. Isso de alguma maneira, ela contribui para que tu seja mais assertivo nessas negociações? Antes de ser psicóloga, né? Eu sou psicóloga pós-graduada em gestão de pessoas. Entende tudo. Meu brother, tá explicado. É sniper. Então, numa cruzada de pernas, isso não vai fechar. Para outro negócio, o negócio dele é pequeno, é apartamento pequeno. Mas assim, é uma habilidade que qualquer um de nós pode desenvolver, né? E antes de ser psicóloga, eu sempre fui muito observadora. Eu sempre gostei mais de escutar do que propriamente falar, né? E o cliente, eu acredito que o corretor ele não pode ir com aquela sede assim de apresentar produto e escutar realmente mais, porque assim, metragem, cômodos, valores, e isso é um segundo momento. Eu penso que a gente tem que entender o que o cliente quer, entender se o cliente ele age de uma forma mais emocional nas suas escolhas ou se é mais a questão científica, financeira, e até para poder você trazer os argumentos certos, né? E saber se conectar, né? Existe hoje um termo, eu sou péssima de inglês, que ele fala storytelling, né? Que fala sobre criar histórias para gerar conexões, né? Exatamente. Então, assim... Eu não sabia. Storytelling, não. Para mim, eu tô conhecendo agora. E assim, o cliente... o corretor, ele não é aquela pessoa que fala assim, aqui tem uma sala, aqui tem que é uma coisa visível, uma varanda, não. O cara sabe que tem uma varanda ali. Ele tem que entender a necessidade daquela pessoa e dizer assim, olha, nessa varanda, né, você realmente pode desfrutar de momentos maravilhosos com a sua família. Você gosta de vinho? Imagina aqui um pôr do sol. Vinho. Então, assim, você realmente colocar a pessoa naquela situação. Eu nunca fui muito técnica nas minhas apresentações, eu sempre busquei ser mais na emoção e no detalhe do que interessa para o meu cliente, né? Não sou aquela corretora que dá o senso de urgência, aquelas técnicas de venda, senso de escassez, eu trabalho muito... Eu não gosto também de senso de escassez. Eu trabalho... Eu já perdi 2 vezes por isso. Não gosto, porque eu tenho...
no meu íntimo, né? Eu não suporto incomodar as pessoas. Sim. Então, se eu percebo que a minha mensagem, a minha ligação pode estar sendo inoportuna, eu prefiro não fazer. E eu realmente acho que a pessoa ela faz o que ela quer e o que ela acha que é necessário para ela. Não vai ser o meu senso de urgência que vai fazer com que ela decida algo ou não. Ela vai decidir se for bom para ela. Então, tem que mostrar. Isso é bom para você? Não é. Então, vamos partir para a próxima. Mas eu não, até porque eu acho que não é assim que a gente ganha. Não sou só eu que tenho que ganhar nesse processo, todo mundo. Aí, ao invés de tu criar a empatia, tu vai ser antipática, né? Vai ser mas só que é o seguinte, é interessante levar em consideração que eu vou me colocar, olha só, na mesma prateleira que ela, tá? Só nesse breve momento, depois eu volto pro meu lugar, tá? Aqui a gente tá há 15 anos, né? Ela tem 15, eu tenho um pouco mais de 12. Mas o que foi passado pra gente, àquela época, era aquela pressão que ela tá falando. Cobrança, né? Bora, liga. Lembra que eu trabalhava na Francisco Rocha, o cara tinha que dar uma proposta, era aquela coisa que eu me sentia mal, mas eu tinha um gerente que estava acima de mim que dizia, não, tem que dar pressão, que só vai na pressão. Hoje o modelo mudou muito por conta dessa postura, que eu concordo. Eu já perdi venda tentando criar esse modelo de escassez, e o cara disse, olha... É aquela frase que o corretor não gosta. Ah, se for para ser meu, vai ser. E normalmente o cara vai embora. Ou então você fingir uma ligação. Ah, não, doutor, eu tô com um cliente aqui. Porque às vezes corretor artista, às vezes o cara faz isso. Não, e não tem ninguém na linha. Ou então é a mulher dele dizendo, tu vai te atrasar para almoçar? E ele, não, 820 mil eu consigo sim. E o cara tá ali para criar esse desejo, essa necessidade. Eu também não gosto. E eu acho que a boa conversa e o bom trato, você se inserir dentro de um contexto familiar e realmente escutar essa dor, esperar ele pensar, ele te elege, te credencia de forma muito mais qualificada. Você pode não ganhar a curto e médio prazo, mas depois você tu vira uma referência. Ganha a médio e longo prazo, né? Então, assim, óbvio que se uma tabela vai aumentar, se um produto vai acabar, a gente tem que agir com honestidade e avisar. Sim. Mas... se a gente age com honestidade, o resultado vem. Transparência. Sim. Sempre. Assim, cliente, de fato, aqui, essa tabela é até o mês que vem, mas é uma decisão sua. Eu não vou ficar ali pentelhando, porque eu não gosto desse papel. Não gosto desse papel. Não, e é um papel que é limiar mesmo. Sim. É um negócio do antipático. Você pode se tornar desagradável. Pois é. Exatamente. Como também já deu certo comigo. Eu falei e que ia virar a tabela, ia virar dia 31. 31 não, que não vira a tabela dia 31. Vira 3, 4 de março, né, por mês. Agora, vai virar a tabela e ali você dá o pitaco. Olha, vai reajustar. E se o cara entende o que tu tá falando, ele diz assim... E o INCC vai dar quanto? Aí ele faz a projeção, só que ele te dá de bandeja esse argumento. E aí você pega com aquele ouvido clínico e escuta isso, olha, vai ser isso, você vai deixar de ganhar 50 mil numa pisada, de uma virada por... E aí o cara, não, meu, pode reservar que eu faço. Mas muito nesse estilo de ser muito diplomático, muito entendendo o tempo do cliente. Essa é a minha forma de trabalhar. Tem até um livro que fala que corretor bonzinho não vende, né? Tem essa máxima. Ele pode até não vender no primeiro momento, mas se você realmente for confiável, mostrar para o seu cliente que você é confiável, já tive casos de clientes meus querendo imóveis em outros estados e pedindo para que eu intermedie daqui, em muitos casos. Por quê? Porque eu sou a corretora de confiança dele, né? E com o advento de internet, com tudo isso, hoje o corretor, ele realmente tem uma missão muito macro, ele precisa entender do mercado financeiro, ele precisa entender de financiamento imobiliário para explicar para o cliente dele, ele precisa entender de revestimentos, ele precisa estar antenado com o que acontece na casa cor, ele precisa entender de paisagismo, de laguistas, de arquitetos. Laguista de técnicas, é lago? Técnicas construtivas. Tá mal, né? Então, assim, e quando a gente ama aquilo, a gente realmente... No meu lazer, eu estou buscando entender isso, porque eu amo, não é trabalho. Né? Realmente é um lazer. E o cliente, quando ele entende que você está ali não só para vender e ganhar uma comissão, mas você está ali realmente porque você entende, você é autoridade naquilo e ele te procura porque ele confia em ti. Confia em você. Então isso não tem preço, né? E aí você vai se
fazendo uma grande teia de profissionais que venha complementar esse trabalho. Então, hoje eu tenho um tabelião que é de minha confiança e que eu sempre, quando tenho alguma dúvida, eu reporto a ele. Me reporto a ele. Eu tenho o Serra Neto, que é referência de correspondente no mercado imobiliário. Então, ele abraça meu cliente e esclarece todas as dúvidas. E aí a gente se cerca de arquiteto, se cerca de tantos outros profissionais afins para poder dar uma consultoria plena, né? Até mesmo de um consultor de mercado financeiro para mostrar para ele os ganhos. E é isso que o cliente quer. Ele não quer simplesmente comprar um imóvel. Ele quer entender da coisa macro. E o que ele está comprando, né? E a segurança do que está sendo comprado. Sim. Eu acho que isso é interessante. Sabrina, tu falaste agora que tu estava nessa missão alto padrão lá em Camboriú. Isso é uma coisa minha. Eu sou um pouco meio que reticente em relação a essas missões de alto padrão, porque eu acho que o nosso mercado nada a ver tem com aquele dali, né? Então eu acho até meio cabeça dura. Tem um corretor amigo nosso que diz assim, rapaz, tu tem que ir pra ver. Eu disse, macho, eu vou ver o que lá? Se não tem... É outra realidade, né? E aí eu vou te perguntar, é uma realidade bem diferente? Assim, eu acho que às vezes uma palavra, ela dá um insight que vira uma chave. São realidades diferentes, mas alguma coisa você absorve, entendeu? Você consegue aplicar aqui, será? Isso. Então, o que foi muito falado hoje lá foi um retrocesso a essa questão do olhar para o ser humano mesmo. A máxima de que o luxo é simples e que o ser humano, ele tendo muito ou pouco dinheiro, ele quer atenção na necessidade dele, né? Então, coisas assim como uma corretora que ela vendeu uma cobertura de um altíssimo valor agregado de VGV e ela deixou de presente para o cara um porta-retrato com uma foto da família dele. E isso emocionou demais ele e isso... É algo intangível, né? Não isso é algo caro, mas é algo muito personalíssimo. É um detalhe. Então mostrando realmente que o atendimento de alto padrão, ele precisa de detalhes. Ele é uma volta ao ser humano, à busca. É mais humanizado, né? Você tem que ser mais humanizado até nessa busca. A gente, quando a gente trata de um público desse, a gente fica até com receio para saber o que eu vou dar por esse cara. O cara tem tudo. O cara tem tudo. Exatamente. Mas às vezes é uma atenção, entendeu? Teve um corretor que falou que ele bateu no ombro de um milionário e falou assim, olha, obrigado, eu adorei passar a tarde com você. E o cara se emocionou. Então, às vezes, o que falta é atenção. Tu acha que independente do segmento que a gente está tratando, obviamente que a gente está falando só de VGV, de números de investimento e tal, e aí eu vou puxar a Sabrina psicóloga, tá? A Sabrina sai desse modelo de segmento imobiliário de investidora, de alto padrão, e vai para psicologia. Isso não é uma carência hoje do mundo ser ouvido? Será que isso não permeia por essa carência de... O mundo tá tão louco que você não tem mais tempo para nada. Um Reels hoje tem que ser 2 segundos, não pode ser muito grande porque o cara já não te dá muita atenção. O sinal ficou vermelho, ele vai pro verde, o cara já buzina. Será que não é essa máxima de uma coisa frenética, desenfreada e que isso... Fica lá na ponta, que quando você pega e, a exemplo do que tu falaste, bate na mão, no braço, assim, olha, eu adorei, o cara se emociona? A gente vive esses tempos de pouco tempo, né? E a gente tem que buscar ser objetivo no atendimento. Sim. Né? Tentar realmente colocar todas as informações. As pessoas têm pouco tempo, ainda mais os empresários que a gente atende, mas ser objetivo não significa não ser humano. E não estar atento à necessidade dele, né? Talvez inconscientemente eu tenha conseguido caminhar nessa profissão, porque isso sempre foi uma máxima minha, né? Ouvir, né? De ouvir a necessidade do outro. E o que eu posso falar para vocês? Todo mundo quer isso, né? Para que técnica melhor, técnica melhor e assim, quando você é chamado pelo seu nome. O seu nome é uma canção nos seus ouvidos, né? E diminui bastante a distância. Exato. Então, assim, é atenção. As pessoas querem atenção. E eu acho que não custa. E isso não tem que ser aquela coisa fria como técnica de venda, mas realmente é olhar o outro com a atenção que ele precisa. Se ele te procurou, se ele confiou em ti para fazer o teu financiamento imobiliário, confiou em ti para apresentar
o imóvel que ele vai morar com a família, ou investir o dinheiro de uma vida, ou não, o dinheiro que ele quer multiplicar e ele te escolheu para isso, realmente você tem que estar ali para ele naquele momento. Tem que dar aquela via de mão dupla, tem que ter uma reciprocidade, né, Sabrina? E aí estudar é realmente estar preparado para esse momento. Né? Que eu acredito que quando a gente realmente foca, tem amor pelo que faz, tem respeito pelas pessoas e se prepara para isso, o resultado vem. E aí eu falo, essas imersões, elas alguma coisinha ela bota ali. Pode ser que deixa uma sementinha, né, de alguma coisa. Vira a chave. Eu vou, depois dessa. Eu vou me render, porque eu vou dizer assim, cara, tu vai vender uma cobertura de 45 milhões de reais, tem apartamento no Murano aqui pra vender. E aí tá lá. Não, Romeu, mas tem uma chave. E aí tu só confirmou bem o que esse colega já vem falando. Não, pô, da próxima vez tu tem que ir. Eu falei, cara, eu vou mais pelo network também. Que eu acho que é interessante. Assim, eu acho que não tem receita de bolo. Se a gente quiser assistir esses vídeos de coaches e do... Sabe? Não tem receita de bolo. Você tem que viver a sua experiência e se dedicar. Existe realmente um retrocesso ao simples, né? Você tem que olhar para o outro que está aqui do teu lado, deixar o celular de lado e atender ele. Porque essa ferramentazinha aqui, meu irmão, atender ele, estar ali para ele, naquela 1 hora de atendimento, né? Sim, mas o que você quer? Né? E realmente ser muito sincero e assim, olha, eu considero que esse não seria o melhor investimento para você, né? Veja essa opção. O poder de decisão é do cliente, o cliente é soberano, mas se ele te procurou é porque ele acredita em você e quer te ouvir. E tu vai dar a melhor opção para ele, né? E você pode até perder. Ah, Sabrina é boazinha. Não sou, quero dinheiro, quero. Mas eu penso que realmente aquela máxima de que o negócio tem que ser bom para todo mundo, ela tem que existir. Ela tem que vigorar. E quando isso acontece, a sinergia, a energia, todo mundo cresce ali. Com certeza. A gente estava até comentando também com um outro convidado, sabendo que a gente estava falando que a venda, ele deu um exemplo até que eu achei até engraçado, que parece com a ponte do rio que cai. O que acontece? Tu sai bem aqui com a bola, aí tu tem que chegar do outro lado da ponte. Aí a ponte balançando. E toda hora vem alguma coisa querendo atrapalhar a venda. Então, como a gente consegue utilizar, obviamente, utilizando também principalmente a psicologia, para poder contornar aquelas objeções que vêm durante a negociação. Porque muitas vezes, como foi falado ainda há pouco aqui, muitas vezes quem tá do lado de fora, que tá vendo no Instagram, assinou 2 milhões, ele não sabe quanto de obstáculo que teve para poder assinar aquele contrato. Às vezes, não. Um final de semana, às vezes, o cara derruba uma venda do outro. Não, ele dormiu, sonhou com não sei quem, ele disse, não, rapaz, eu acho que essa casa, esse imóvel não é pra mim. Um amigo fala alguma coisa. Um amigo comenta alguma coisa. O cara que tem mais referência do que você, embora que ele não saiba nada, mas ele tá muito mais grudado a ti. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela tá nesse processo, pra você, obviamente, que tá nos acompanhando aqui, isso fica uma deixa. Não pensem que é simples, como o Romeu e a própria Sabrina tá falando aqui. É muito complexo. Para chegar aonde eles chegaram, o que acontece? Foi uma longa caminhada. E, obviamente, essa caminhada fez com que eles já tivessem agora uns atributos para poder contornar todos esses obstáculos até atravessar a ponte e não cair e finalizar aquele processo ou aqueles processos de vendas que a gente acha que na maioria das vezes, não, é muito fácil. Sabrina chega lá, senta, conversa 2 minutos e já sabe o contrato assinado. Só que ninguém sabe, mas ninguém sabe o que está correndo por trás. O Serra é testemunha, né, de tantos contratempos que a gente já teve que enfrentar. E assim, a gente só aprende a ter essa carcaça mais dura quando a gente passa pelos problemas. Então, você que está começando, você só vai aprender a manter a calma depois de caminhar. Eu já me desesperei ali no início, com o meu também, entendeu? E assim, a gente vai levando na cara, levantando e continuando, né? Tendo constância. O importante que eu digo sempre é, a gente tem que entender que às vezes se um cliente te trata mal, se ele é ríspido com você,
ele não está sendo com você, ele está trazendo algo dele e ele está jogando em você. Então você tem que realmente não rebater daquela mesma força, né? Mas eu já virei para cliente e falei assim, por que você está falando assim comigo? Eu sempre fui tão gentil com você, sempre te respeitei tanto, né? Então eu quero que você me trate com o mesmo respeito. Chega né? A dar essa enquadrada. Já fiz. Cara, legal. Eu não costumo fazer isso, não, mas de uns 2 dias pra cá eu fiz. E eu me senti bem, tu acredita? Eu me faço respeitar. Então, assim, estando como mulher em uma mesa, ou... Sabe, eu nunca me senti nessa posição, mulher não, porque eu sempre me fiz respeitar. E no momento que eu me sentia desrespeitada, eu sabia me posicionar também para me fazer respeitada, né? Eu acho que a gente tem que respeitar e mostrar para o cliente que a gente também merece o respeito dele. Com certeza. Né? E não trazer aquilo para ti, não é pessoal, é dele, e ele ia jogar isso em ti, na secretária dele ou em quem quer que fosse. E você que apareceu na frente, infelizmente. Então, assim, não trazer para você, tentar mostrar para ele que não é essa contingência, né? Não adianta a gente rebater com a mesma força. E a moeda também. Quando a gente... É importante a gente ter uma reserva financeira mínima para a gente pagar aí uns 3, 4 meses de conta se não vender, porque a falta de dinheiro, as contas vencendo, elas tiram a gente um pouquinho de sério e mexe com o psicológico, mexe com a calma, mexe com tudo. Então, isso acaba interferindo na conta. Então, se você tem uma reserva financeira, mínima que seja, para pagar uns 4 meses aí de contas, mesmo que não venda, você consegue respirar e ter calma. Se não deu certo agora, mas vai dar mais na frente. Então não adianta não pegar uma comissão boa e torrar tudo, trocar de carro, isso aqui, comprar uma bolsa, né? Não, que a vontade é muito. A vontade é muito. É isso, assim, mais quando a gente é mais jovem, mas depois que a gente tem família e menino para sustentar, a gente vai ficando mais... aumenta, a gente vai pensando, né, direitinho. E realmente não, a gente tem que gastar, mas tem que investir, porque existe o tempo de colheita e o tempo de plantar, e nem sempre é bom o mercado, então a gente tem que ter a serenidade financeira para dizer assim, não, eu vou continuar também, eu vou continuar aqui tranquila, porque eu sei que esse não é o negócio da minha vida, se não der certo, amanhã vai ter E se você não tem essa reserva financeira, você às vezes não tem essa tranquilidade também. E Sabrina, um outro questionamento que vem de mim mesmo, né? A gente aprende que isso lá para trás, né? Quando você vai atender um casal, né? Então, normalmente, eu me direciono ao homem, né? Embora que não seja ele que fecha, tá? Quem fecha é a mulher. É ou não é, Sabrina? É a esposa que fecha. 100% ou 90%? 100%? Você bota... Eu acho 90%, não é não? 90%. 90% é a mulher. Ela chega lá e diz assim, eu quero, e o caba lá se vira e paga. Porque eu sou casado, eu sei como é que é. Aí a gente é orientado a dizer assim, olha, não te direciona muito a mulher, apesar dela ser o principal fator, mas às vezes é um casal, o cara é ciumento, sei lá, e aí você fica só com ele ali. E aí eu revejo essa pergunta. Tu chegou a passar algum tipo dessa situação e às vezes você tem que... É diferente o casal, o cara que fecha, tu tem que se direcionar mais o cara e a mulher fica com um pouco de ciúme, ou então, eu não tô entendendo, porque vai ter que ter uma hora que vai ter que ligação, proposta, WhatsApp e tal, aquele negócio todo. Como é que tu, gente, não é defender, mas nesse caso é um pouco mais complicado, você tem que ter ali um jogo de cintura, né? Eu penso assim, que nós profissionais temos que ter muito... cuidado com a nossa profissão, né? Desde a forma de como se posicionar, de como falar, de como se vestir, né? A gente está trabalhando, se a gente comunicar, não está numa festa, então decotes, roupas, tudo isso tem que ter cuidado. Um limite, hein, galera? Né? E assim, se dar o respeito, mostrar que você está ali numa situação, você está trabalhando. Profissional. E você respeita ambos, né? Eu nunca tive problema com isso, assim, de esposa ciumenta, porque eu acredito que eu sempre soube me portar. Isso eu ia falar. E o limite, e até onde ir, sabe? E tratando de senhor, se acontecer cantada, a gente saber como reverter, porque eu acho que quando um não quer, dois não fazem. Então você se faz ali de tonta, de burra. Não escuta, né? Deixa passar. E mantendo sempre
sempre o profissionalismo, né, em primeiro lugar. Que é o que vai imperar, né? Sim. A gente sempre busca isso. Mas é complicado às vezes, né? Você sabe, às vezes a mulher é feia, é extremamente feia. E aí tem algumas situações que o cara fica... E aí aparece esses engraçadinhos, né, Sabrina? Não tem como. Mas... Não cola Deus, aqui, ó. Eu acho que depende muito da condução. Da condução, Sabrina, como é que tu tem enxergado esse mercado imobiliário de São Luís? Esse tanto de gente, tem muita coisa para vender aí. Tem. É loteamento em Santa Marta, que explodiu, né? A gente tem o Imerse, que a gente também... Léo é um cara muito bom pra gente trazer aqui também. Sim. Mário também tem que trazer. Sim. Tem Golden Green Beach, fora o imóvel usado que tem, né? Então, tem gente pra tudo. Tem Alfa, tem a Mota Machado, tem Delman. Mota, tem os novos construtores aí, exatamente. Né? Tem a Monteplan com esse lançamento massa aí no Renascença. O mercado ele tá aberto, muitas oportunidades, muito boas oportunidades, né? Tem VGV pra gente vender. VGV. Será que isso não chega... Eu tava conversando comigo essa semana, ele disse assim, Romeu, eu acho uma hora vai baixar um pouco esse preço, vai engargalar e eles vão ter que fazer alguma coisa. Passa isso na tua cabeça? A demanda é muito... habitacional tá muito reprimida ainda, muita gente falta conquistar a casa própria. As pessoas que investem no mercado imobiliário estão vendo realmente que é um excelente investimento e continuam investindo. Eu penso que realmente ainda tem muito para crescer. Comparando aí com outras cidades do Brasil, o nosso metro quadrado ainda está engatinhando. Ainda tem muito para crescer. Ainda está mais baixo, né? Então, essa galera que reclama de Península, a Renascença que deu uma aumentada agora também, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa em relação à própria Fortaleza. Fortaleza também está. O metro quadrado tá mais caro. Ele realmente aumentou, mas... Aumentou também o valor dos aluguéis, tudo aluga, tudo vende, né? Hoje a gente vive uma realidade que a gente tem cliente e não tem imóvel. Verdade. Né? Isso é verdade. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida muito grande habitacional. Tem muito para crescer ainda o mercado imobiliário. Isso é verdade. Né? E agora aí com a Selic, né? Eu acredito que realmente a gente vai ter um 2024 muito bom. É verdade. A tendência, agora como a Sabrina acabou de falar, com relação à taxa Selic, a gente está agora com 11,25, né? Agora até a previsão chegar... Vai melhorar o financiamento. O próximo ano vai chegar, tá em torno, de acordo com o boletim. E Serra, hoje a taxa de financiamento tá quanto? Dependendo do tipo do perfil do cliente, para esses imóveis que a gente está tratando, médio alto padrão, a menor taxa hoje de imóvel até 1,5 milhão é de 10,49. 10,49. Efetiva, né? Exatamente. Se for abaixo de 1,5 milhão, a gente consegue até uma taxa de 9,99, 9,89, que vai depender do perfil do cliente. É mais ou menos essa taxa. Mas a tendência aqui vem a reduzir mais. Por quê? Porque, como a Sabrina falou ainda há pouco, a Selic está com uma expectativa de redução. Então, essa redução ela vai se refletir, de fato, nos financiamentos a partir do próximo ano. Aí aumenta crédito. Aumenta no crédito, aumenta a demanda, exatamente. Então, com umas tabelas muito interessantes, né? Você compra um apartamento de 1 milhão pagando 4 mil reais o metro quadrado, a mensal, entendeu? Exato. Então, se você se organizar, é uma prestação que cabe no bolso das pessoas. Com certeza. Né? Até porque, eu não sei se eu comentei isso, Romeu. Só falando também, pegando mais um gancho do que a Sabrina falou com relação a essa questão da Selic. É mais a título de curiosidade. Só para vocês terem noção, pessoal, que está nos acompanhando aqui, a cada 1 ponto percentual que é reduzido na Selic, esse 1 ponto percentual, ele favorece um universo de 1 milhão de novos compradores. Ele abre uma janela para 1 milhão de novos compradores poderem ter acesso ao crédito. Potenciais a poder comprar, para poder adquirir aquele imóvel. Isso é uma cultura. Não, eu estava estudando isso também. Estava tendo uma entrevista com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, e ele soltou esse dado, soltou essa informação na realidade. Então, o que eu imaginei, se a gente está vivenciando agora de 13, vai cair para 11, então tem um leque muito grande. Então, vai ter muita gente com capacidade para poder comprar imóveis. Nós estamos vendo aqui dois excelentes corretores que vão, obviamente, na luta. Surfar essa onda para poder pegar na luta, não tá fácil. E aquele cliente que ele não consegue o crédito, né, para
para financiar, ele está alugando. E quem tem o crédito está comprando para alugar e o aluguel paga o imóvel. Né? Já de olho nesse... Então, assim, eu mesma agora fiz um investimento em um apartamento de médio padrão que eu paguei a entrada e aluguei e o apartamento se paga. Então, essa é a jogada. O imóvel trabalhar para você. E o investidor, ele tem esse olhar. Eu partilho da mesma ideia de Sabrina. Eu também fiz um investimento há 2 anos atrás e eu acho que não recebeu o imóvel? Não, eu vou receber, porque ele está sendo entregue. Ele foi entregue. Ele está sendo entregue. Ele já até se valorizou. Ele teve uma valorização de mais ou menos 70%, 80% já. Num período próximo de 2 anos. E justamente o que a Sabrina estava falando, a aplicação, o investimento no segmento imobiliário, a gente talvez não conseguisse em outro tipo de aplicação. E isso a gente não está falando porque alguém fez, fulano que fez. Não, a gente de experiência própria. Exatamente, a gente está vivenciando isso. Então a gente fala mais uma vez aqui pro pessoal, corretores que estão participando, estão nos acompanhando. Pessoal, invista no mercado. O mercado dá retorno. Nós estamos aqui com Sabrina, que agora, além de corretora, também psicóloga e investidora do mercado imobiliário. Eu também trabalho com financiamento e também sou investidor do mercado imobiliário. A gente vê os nossos clientes ganhando dinheiro com isso, né? Não tem que a gente não vai. É verdade. Eu, quando eu entrei no ramo e abriram aquele pleno, eu já tinha entrado, mas o Pleno abriu, que era uma concorrência. O Pleno era a concorrente do Ilha Parque. Sim. E um monte de gente da Francisco Rocha comprou. Pleno, e depois Dimensão lançou também ali na Aririzal, aqueles apartamentos X-Space, não sei o que, todo mundo comprou. Então, assim, é como tu falaste, se eu olho um cliente meu ganhando, por que eu não posso utilizar essa máxima para poder rentabilizar? Não tem como não assim, ser, se você acredita nisso, você faz e você mostra também para o cliente. Você é um exemplo real disso, né? É a prova social, né? Que a gente chama hoje. Então, até a melhor prova. Tu fez o próprio investimento, Sabrina, e tu verifica a valorização. Terrasville. Quantos lotes você vendeu? Ó, Mário. Tô fazendo propaganda aqui do teu produto, viu, Mário? Vai ter que patrocinar a gente. Eu queria saber, porque lá tem uma disputa acirrada. Eu só sei que o cheque é meu, tá? Compraste lá também, Sabrina? Comprei, porque eu acho fantástico. É fantástico, né? Assim, você comprar um lote daquele... Eu falo muito meus clientes. A forma de pagamento. Quem comprou o Alphaville a 70 mil e hoje está com um lote de 1 milhão, vai vivenciar isso em Santa Amaro, tá? Porque a gente comprou um lote de 180 mil, que depois de edificado uma casa lá, na entrega, não precisa ir muito longe, na entrega ele vai valer, uma casa lá vai valer 1.300.000. Verdade. Entendeu? E você vai pagando a casa, construindo ao tempo do bolso, entendeu? Vão ter os planos de pagamento de casa para quem optar por fazer com a CAP. E isso. Aí você vai ter um patrimônio de 1,5 milhão do lado do posto de segurança do Parque Nacional dos Lençóis. 1,5 km, patrimônio da humanidade. Dos pontos turísticos mais requisitados hoje. É 1,8 quilômetros. Olha, precisa. Então, assim, por isso que vem. Não é 1 milhão, não. Pois é. Então, assim, vai ter lote ali que do rooftop da tua casa, dependendo da edificação, você vai ter vista da duna de dentro da sua piscina. Então, assim, é um negócio incrível. Com uma infraestrutura que vai ter ali ponto, vai ter rooftop, vai ter complexo aquático. Então, assim, vai valorizar muito, vai ser o loteamento mais valorizado da região. E quem tiver uma casa lá dentro vai ter uma casa de 1,5 milhão na entrega. E Sabrina, eu acho que o Santa Amaro é o primeiro loteamento, é? Ou não? Não, acho tem mais loteamento lá? Eu acho que tem outros loteamentos. Tem, só que desse padrão, né? Com essa estrutura. Não, ele é o primeiro. Né? Aquele loteamento do Mota é em Santa Amaro, é? O do Motinha? Lado, né? Tá. Só que o terreno do Terraville ele é muito privilegiado. Maior, é verdade. Ele é mais próximo das dunas. E aí ele vai ter o bloquete, né? Da entrada até o posto de fiscalização. E eu vendi bem e comprei um. Então, eu sou cliente Terraville, Cap Engenharia. Então, eu acredito aí, tanto que comprei. Aí o Mário deve ter falado assim, rapaz, essa comissão aqui dá para pagar metade do lote.
Sabrina, bora comprar um lanche? Lógico, deixa aí. Mas é bobo, vou ter minha casinha lá. E aí, no momento que não estiver usufruindo com a família, a gente aluga, porque meu sogro tem um chalé lá em Barreirinhas, que não é numa localização daquela, que não tem aquela estrutura. Em alta temporada, ele aluga diária por R$800. Então, imagine, de uma casa dessa, bacana, num loteamento bacana, pertinho das dunas. Então, assim, não tem investimento melhor. Eu não pensei duas vezes. E aqui em São Luís, o que tu tá achando dessa tendência aí? Todo mundo... Porque o pessoal hoje tá... A Alfa vem muito com a pegada de 90 metros, 70, né? 80, 134. Acho que ela vai lançar mais alguma coisa na Península, não sei bem o que é. E esses apartamentos que ainda tem uma demanda de 240, 250, ele vai ficando ali um pouco mais escasso, né? Não, mas eles estão se dividindo, eles estão fazendo esse padrão de quem quer morar bem, mas não quer gastar muito, né? E que sai bastante, que tem um fluxo facilitado. Mas estão fazendo também um apartamento maior, de 3, de 4 suítes. São as 2 metragens que eu acredito que saem mais. Ali né? de 130? Tu acha 134, 150? Eu penso que é o intermediário. É essa metragem, aí já vai para o maior mesmo. Para o de 300, para o de 245, a exemplo lá do Sky da Delman, que é maravilhoso. Sim. Né? Vão ser só 12 apartamentos muito exclusivos, né? Um por andar. Não, então, e assim, o terreno é fantástico. Aquele terreno é perfeito. Eu não vendo qualquer construtora. Eu sou corresponsável por essas vendas. Eu vendo nas construtoras que eu acredito. Então, assim, quando se fala em Alfa, Delman, Mota, Monteplan, CAP... A própria MB do Marno aí, que está começando, mas que é um cara muito sério. Então, assim, existem construtoras que a gente vende de olhos fechados. Não é qualquer construtora que eu vendo. Lógico. Mas tem as construtoras, assim, que realmente eu falo para o meu cliente que vale a pena investir. Pronto, é isso aí, gente. Aqui não tem conversa, não. É VGV na mesa, não tem muito o que fazer. E Sabrina, como é que tu tem buscado esse lead? É através de Instagram? Tu anuncia muito Instagram? Ou essa recorrência, ela vem de uma carteira, viu, gente? Uma carteira montada há 15 anos, que ela vem de pai para filho, não sei se tu trabalha muito naquele sistema de indicação também, né? Como é que é esse mix aí nessas tuas vendas? Olha, a gente teve que se adequar às novas tecnologias após a pandemia, né? Tanto é que o meu Instagram, ele passou, de um ano para cá, ele passou a ter uma atuação mais forte, de vídeos, de uma qualidade das artes, porque eu precisei me adequar, eu vi que os corretores estavam fazendo isso. Pode ficar para trás. E ver uma galera forte, viu? Eles são fortes. A gente tem que se reinventar e buscar habilidades que a gente nem tinha antes. Meu Deus do céu, agora eu tenho que ser artista também para vender, mas tem que ser, né? E porque assim, o cliente ele compra de alguém e ele quer conhecer um pouco da tua vida e ele quer realmente saber quem é a pessoa que está por trás ali do investimento dele. Então a gente tem que se mostrar assim. Eu acho que a gente tem que se mostrar. E eu tenho clientes de lead, mas eu confesso que os meus clientes de vendas grandes, eles são da carteira mesmo, tá? Dessa montada lá Acontece uma venda de um apartamento de 1 milhão que veio de pessoas que eu não conhecia. Eu fico assustada com a força da internet. Assim, nossa, até ontem a pessoa não me conhecia e hoje eu estou vendendo para ela. E às vezes acontece da gente nem chegar a se conhecer, manda documento, manda contrato, assina, pronto, vendeu, acabou. E às vezes nem chega a conhecer, né? Mas a grande maioria das vendas de alto padrão e com VGV maior ainda são de pessoas que me indicaram, de pessoas que eu conheço, de clientes que não são clientes de uma compra só, né? Tem clientes que estão sempre ali investindo naquilo que eu indico e acreditam nas minhas indicações, tem isso também. Cara, eu tive uma experiência essa semana fantástica. O Instagram, ele tem uma ferramenta de patrocínio, né? Então eu peguei uma casa exclusiva e patrocinei mesmo, assim, encheu o saco, o cara abre e tal. Eu fui levar minha esposa no dentista, aí tinha uma menina no celular, sério, e não tinha película de fumê nem nada, e eu fiquei olhando, ela tá aqui no Instagram, e apareceu meu patrocinado lá. Então assim, achei, bacana demais. Então ela tem acesso a um conteúdo meu, e eu não sei quem é ela, então ela podia pegar ali... Muito... E aí, como é que tá, entendeu? Então, isso também facilita muito, ou seja, é como a gente tava falando com o Marco Heleno, do impresso ao digital. Lá para aquela época não existia, hoje tá muito pulverizado.
Então você consegue ver isso daí com mais naturalidade. E o que foi falado também no primeiro episódio, que eu acho interessante, justamente isso, Sabrina falando que ela teve que se reinventar, teve que se adequar a uma nova tecnologia. Então a gente está verificando, pessoal, justamente o seguinte, que quem não acompanha, infelizmente, fica para trás. E detalhe, também não quer dizer que quem vinha fazendo vendas da forma antiga não está indo bem, e quem está fazendo as vendas da forma, vamos dizer assim, mais digital, também está errado. O que acontece foi justamente o seguinte, a gente teve pessoas que o Marcos Heleno falou, foi comentado aqui, que tem vendas que ninguém comenta. Sim. Que ninguém os sabe. Bastidores, pronto, Sim. ele até abordou esse tema. Romeu, os bastidores, ele é tão pujante quanto o Instagram. Sim. Então, assim, grandes negócios ainda acontecem na calada. Ninguém quer, ninguém quer saber, ninguém quer E você falar. tem que achar o equilíbrio, né? Porque também não adianta você ser muito bom de Instagram e não vender. Exatamente. Eu não gosto daqueles caras que põem assim, ele fez um vídeo hoje e amanhã, vendido em menos de 24 horas. Como? O cara aprovou o crédito como? Cadê as certidões? A certidão são 2 dias. Né? E a crítica do contrato? Sei. E assim, a gente tem que ter cuidado não só com o que vai passar para o cliente, mas também com os nossos pares, né? Os corretores que estão iniciando e que às vezes se espelham na tua carreira de 15 anos e você nem sabe, né? Outro dia eu estava num momento de lazer e uma pessoa veio e me abraçou e falou que ela se inspirou em mim para começar a ser corretora. Olha então aí, isso legal, né? é de uma importância muito grande. Então você tem uma responsabilidade muito grande com os outros e você tem que ter cuidado com você, com a sua postura, com a sua carreira, porque você é espelho pra gente que você nem imagina que você é. A questão de você inspirar sem saber quem você tá inspirando. Tem que ser muito... Isso é tão verdade, Sabrina, que como é que tu falaste, você me veio agora na mente agora uma operação que eu fiz, acho mais de 10 anos, que a pessoa me abordou e ela falou assim: Serra, tu te lembra de mim? Aí eu disse: não. Sério, eu falei, cara, eu não lembro. Serra, foi tu que conseguiu aprovar o meu apartamento lá quando eu tava vindo pra cá pra São Luís. Então se torna uma pessoa tão importante na vida daquela pessoa. Foi mesmo, né? Ela disse: foi, Serra, tu foi o único que me escutou, porque eu disse que era na minha situação. A questão assim, de escutar, hein? A questão de escutar. Foi o único que me escutou, que eu disse que estava numa situação assim. E tu, cara, eu não sei como foi que tu fez, o que tava naquela hora, que tu disse pra mim com 2, 3 dias que meu crédito tava aprovado, que já assinado tanto. Cara, eu queria falar contigo, mas eu não sabia como é que eu falava. Porque naquela época não tinha, na realidade, essa questão da rede social como é hoje, que é muito mais fácil, e qualquer coisa a gente se encontra. E ele vai me agradecer, cara. Isso é legal. Você fez parte de um momento importantíssimo, né? E eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer um agradecimento para ti, Serra, porque o Serra hoje ele é um correspondente super requisitado, de inúmeros processos, mas ele ouve a necessidade do cliente e a do corretor que representa o cliente como se fosse o processo único da vida dele. E ele nunca mudou isso desde quando eu conheci até hoje, né? Ele nunca perdeu a qualidade do atendimento dele, porque às vezes a gente se vê no meio de tantos clientes que a gente perde a qualidade do atendimento. E o Serra, ele nunca perdeu isso. O Serra, ele já me atendeu tarde da noite pra gente finalizar o processo. E eu brinco muito com ele: cara, tu é a minha alma gêmea masculina no que tange ao profissionalismo, porque a gente não para, a gente não tem horário, né? Vem Vance na veia, né? Mas assim, Serra, tu é um profissional muito top, e assim, tu faz parte desses meus 15 anos, eu sou muito grata a muitas das coisas que eu consegui por conta do teu trabalho, sabe? Porque passou a credibilidade para o meu cliente de que eu tinha um profissional foda do meu lado, conseguindo crédito para ele. Cara, isso é bacana. Então, porra, parabéns. Você tá vendo piada aqui agora. Gostei de me sentir agora. Na alma. E assim, obviamente, a recíproca verdadeira que a gente faz, a gente tá convidando principalmente os nossos parceiros, aquelas pessoas que de fato vieram acompanhando nossa trajetória. Então, para quem imagina que é rápido, que é fácil, a gente tá aqui, a prova viva, Sabrina, uma corretora excepcional que tá aqui do mercado de São Luís. Alto, meu amigo. E também aproveitando o que a Sabrina falando aqui, obviamente, do trabalho, obviamente, que isso aqui é fruto também da competência, da transparência. Eu sempre levo comigo justamente isso. É como se fosse
O primeiro processo. Exatamente. Isso é legal. Porque, Romeu, a primeira impressão é sempre que fica. Então, se eu não conseguir fazer aquele negócio da melhor maneira naquele primeiro momento, a probabilidade disso acontecer vai ser zero. A recorrência, exatamente. A recorrência, isso. E teve um fato também, acho que eu estava até comentando com a Sabrina há pouco, eu não posso deixar de falar aqui, que as pessoas já me perguntaram várias vezes, Serra, como é que tu consegue fazer uma operação em outro estado? E não sei aonde tu fazer isso, meu irmão, se eu conseguir fazer uma operação fora do Brasil, como é que eu dou mais fácil? Eu disse, rapaz, e quem foi? Obviamente, a pessoa que me indicou, eu tô aqui, obviamente, falando, foi com a Sabrina. Então eu fiz uma operação internacional. Uma não, foi só não, foram duas. Você comentou comigo que foi duas. Foram duas operações internacionais. E a pessoa, hoje, que tá aqui na minha frente, foi justamente a Sabrina, que confiou, obviamente, em trazer a operação e a gente poder conduzir ela da melhor maneira possível. E ela conseguiu, obviamente, fechar a operação. Nós também conseguimos fazer o financiamento. E eu até me lembro, teve o cliente de Sabrina, ele, quando ele veio pra cá pro Brasil pra poder receber o apartamento, ele convidou a gente pra poder almoçar, pra poder celebrar o contrato dele. Você lembra? Muito bacana. E assim, a gente... Não é negócios, são pessoas. E a gente faz muitos amigos nesse trabalho também. E teve uma última demanda que eu mandei pro Serra de um casal jovem que estava começando a vida e eles não tinham renda. E eu falei assim, Serra, me ajuda, vamos conseguir o financiamento dele. Aí Serra falou assim, a gente vai emprestar o dinheiro para eles, a gente vai conseguir. Eu empresto. E assim, então assim, a gente realmente dá... como é que se diz? Uma atenção, seja o cliente grande, seja o cliente que está ali no primeiro negócio da vida dele, são pessoas e a gente tem que ter cuidado com as pessoas, né? Gente, é o que a gente vem falando, só para vocês terem ideia, quando a gente vai fazer uma operação, vou botar aqui de 4 milhões de reais, e aí a Sabrina, quando ela diz que ela é corresponsável, esse cara, ele tá colocando 4 milhões na mesa, então ele tem que se cercar de muita segurança, e ela tem que passar a segurança dela, do ponto de vista de ser o melhor investimento, e a pessoa que vai viabilizar o negócio também tem que ter a mesma vibe, para não criar nenhuma desarmonização nesse processo. Então, mais do que batido aqui na mesa, foi um programa espetacular, passou rápido, acabou já praticamente. Falei demais, né? Não, mais do que a gente queria era isso. A gente queria até um pouquinho mais, né, Romeu? Mas infelizmente... Eu primeiro tenho que ir lá na Sacava. A gente tem que jantar agora, a Valquíria tá esperando a gente. Tá esperando a gente. Então, gente, a gente tá finalizando mais essa etapa aí do VGV Cast com uma... Profissional não, uma experiência fenomenal. Assim, eu digo assim de todo o coração, e assim a gente conhece muito corretor, e sabe que tem uns que gostam de mídia, tem uns que não gostam de mídia, tem uns que passam, não precisam ser notados, são notados por natureza, né? Os resultados que depois mesmo, né? E a Sabrina é uma desses profissionais que engrandece muito o ramo, né? E assim, só queria agradecer vocês que estão nos seguindo, escutando, vendo, busquem a gente nas plataformas, nas redes sociais, depois eu vou deixar aqui, viu? Editado certinho minhas redes sociais. Alguma consideração final, Serra? Não, somente agradecer a presença dessa ilustre profissional, inenarrável, ou um caminhão de vermectina. Sabrina, a gente que agradece, obviamente, a tua disponibilidade. Que bom, foi muito Sabrina, bom o bate-papo aqui. Excelente. E a gente aproveita e deixa para tu deixar a tua rede social, teu contato, para as pessoas que se identificarem, quiserem te seguir tuas redes sociais, acompanhar um pouco do teu trabalho. Acompanhar um pouco do teu trabalho. As considerações finais é tua. Obrigada, gente. Foi muito bom essa noite, assim, os meninos elevaram aqui minha autoestima aí. E assim, você que se identificou com o meu trabalho, a gente está no Instagram, Sabrina Mubarak, Habitat Prime, e eu espero vocês lá, né, pra gente se conhecer um pouquinho mais, e se houver essa identidade, eu ajudar você a encontrar o seu sonho e a fazer o melhor investimento no mercado imobiliário. Obrigada. Show! É isso aí, galera. É isso aí, galera. Até a próxima. A gente não tem convidado, tem? Tem. Então a gente vai deixar mais uma especial pra vocês. Isso. O próximo também vai vir com muita conversa boa. Com certeza. Valeu, gente. Valeu, tchau, abraço. Valeu, tchau. Obrigada.